Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Na semana passada, nós não tivemos um conteúdo. Eu estava de licença, passei por um pequeno procedimento cirúrgico, mas já está tudo bem e já estamos aqui de volta na ativa. Então vamos lá. Na nossa semana retrasada, nós trabalhamos os aspectos introdutórios. Eu passei as bases tecnológicas para vocês, passei um vídeo também aonde nós tivemos ali toda uma percepção básica do funcionamento do comércio internacional, do comércio exterior. Para aqueles que ainda não assistiram, o link está aqui em postagens, isso lá da aula da semana retrasada, acessem lá, é muito bacana, é importante vocês terem acesso a essa informação. Na aula de hoje nós vamos começar propriamente dito nos conceitos básicos, tá? Vamos passar aí pelos principais conceitos que vão nortear as nossas aulas, tá? Então eu vou passar aqui os slides, vou passar um a um para vocês desses conceitos, trazer alguns exemplos e explicar como vai ser a nossa atividade, tá? Durante aqui a apresentação da aula, ok? Então vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Vamos passar, como acabei de falar, pelos principais conceitos do comércio internacional. A ideia aqui, através dos slides, é eu comentar com vocês os principais termos que nós vamos começar a utilizar em nossas aulas. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, o conceito básico do comércio exterior. Nós já vimos, eu passei para vocês, acabei de dizer, o vídeo, o link, onde tem uma explanação bem resumida e bacana, o link no YouTube, está lá na aula, na última aula nossa. Então, quem não viu ainda, dê uma olhada. Quem já viu, esqueceu, quer relembrar, reforçar o entendimento, assistam de novo, tá? Mas o comércio internacional nada mais é que a troca de produtos ou serviços entre um país e outro, Quando falamos de compra de produto, estamos falando de importação, venda de produto, exportação. O comércio exterior também tem o carinho do apelido COMEX e tem os vários termos, regras e normas. E são exatamente esses termos que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora, ok? Então, vamos lá para os principais termos. Ad valorem. Isso aqui é uma taxa de seguro cobrada sobre tarifa de frete ou alfandegárias proporcionais ao valor dos produtos da operação. Vide nota fiscal. Então, de acordo com a nota fiscal do produto, nós temos uma taxa de seguro, cobrada sobre a tarifa, sobre o frete. E tem, este termo, ad valorem, muito utilizado no comércio internacional. NCM, esse daqui é clássico. Por quê? Chama-se Nomenclatura Comum do Mercosul. São código utilizado nos documentos do comércio exterior. Não só do comércio exterior, tá? A NCM, ela é utilizada também dentro do comércio nacional. Todas as notas fiscais emitidas dentro do nosso país, do Brasil, de produtos, vai ter uma NCM. Aliás, cada produto no Brasil tem uma NCM, tá? Aonde eu consigo descobrir essa NCM? Existe uma tabela, no site da Receita Federal, que chama tabela do IPI, TIPI, TIP. Então, se vocês entrarem no site da Receita Federal, vai ter o campinho de pesquisa e digitar TIP, vai aparecer para nós aí a tabela com todos os produtos que existem no Brasil e todas as respectivas NCMs destes produtos. Então, a NCM, ela é ponto fundamental para o comércio de produtos, tanto nacional quanto internacional. Dentro do nosso país, a NCM também ela é peça-chave para a tributação de cada um desses produtos, ok? Então, por exemplo, qual vai ser a tributação PIS, COFINS, IPI, ICMS, enfim, cada produto, de acordo com a sua NCM, o Estado ele utiliza essa NCM para mostrar qual vai ser o tipo de tributação desses produtos. Então, a NCM é um
código fundamental para o comércio exterior. Como a gente está vendo, não só para o exterior, mas também para o comércio nacional. Como que é formado a NCM? Pode ver aqui, ó. Vamos para a última linha aqui. O código 17011400. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Outros açúcares de cana. Então, estamos falando de açúcar. Então, pode ver que ele vem aqui por subdivisões, tá? Então, o 17 é açúcar e produto de confeitaria. 1701, a subdivisão 01, açúcar de cana ou beterraba, sacarose quimicamente pura no estado sólido. 17011, açúcares brutos sem adição de aromatizantes ou de corantes. E 17011400, outros açúcares. Então, quando a indústria, tá, ela cria o seu produto, ela vai estabelecer o código NCM. Através desse código NCM é estabelecido toda a tributação de acordo com os estados, né? Inclusive Receita Federal, o estado da Receita Federal. Então vamos lá. A NCM também é utilizada no comércio internacional. Então é um termo muito utilizado, um dos principais termos que nós estamos vendo hoje, tá? Então, prestem bastante atenção, porque a gente vai utilizar bastante este termo. ELQ. Nós temos aqui uma quantidade que minimiza o custo logístico. Claro, tá? O custo logístico, o custo de transporte de uma determinada mercadoria, ele tem um custo alto. Imagina você pegar uma carreta para entregar uma pizza. Vai ficar muito mais caro o transporte do que o produto. Agora, se eu tenho uma carreta da Sadia com dezenas, centenas ou milhares de pizzas congeladas lá dentro para entregar, aí o custo vai diminuir. Na verdade, o custo é o mesmo, né? O transportador está pagando a mesma coisa, só que ele vai ser diluído no preço dos produtos. Então, o custo ele diminui. Então, o LQ é como se fosse um break-even point, ou seja, um ponto de equilíbrio. Quanto mais você tem produto, né, você consegue minimizar o seu custo logístico. Então, é um termo bem bacana e a gente vai aprender a fazer esses cálculos também. Fatura comercial. O que é uma fatura, né? Aqui eu trago para vocês um exemplo aqui, invoice, também muito chamado, né? Utilizado o termo em inglês. Então a fatura é o documento de natureza contratual que espelha a operação de compra e venda entre o importador e o exportador. Usualmente é mais comum encontrar sua definição em inglês, commercial invoice ou simplesmente invoice. Então aqui a gente vai ter todas as características da operação da compra e da venda, a quantidade, o tipo de produto, os valores que foram negociados. Então a fatura comercial ou simplesmente invoice aqui também são termos que nós vamos utilizar bastante em nossas aulas. Packing list, ou seja, o romaneio. Romaneio é uma relação de mercadoria ao volume. Quem já trabalhou num setor de logística, num setor de transporte, já teve muito acesso a romaneios. A relação das mercadorias que vão ser despachadas, que vão ser dada entrada, né, para você poder conferir, verificar, ticar. Então o romaneio ele é muito importante. Dentro do processo de logística internacional é onde você vai estar conferindo tudo aquilo que está sendo comercializado. É a conferência, aqui é o documento principal para a conferência das mercadorias, de toda a operação. Tá? Bulk cargo é a carga a granel, ou seja, sem embalagem. Eu trago aqui essa figura, por exemplo, nós temos aqui dentro deste navio, tá? A carga jogada aqui dentro a granel. Eu não preciso de embalagem, eu não preciso de nada para carregar. Eu simplesmente venho aqui e carrego. Ao final aqui da nossa aula, eu vou deixar aqui nos nossos posts alguns links bem bacana no YouTube que eu encontrei que mostra o processo de carregamento desses navios. Então, desse navio aqui, bulk cargo, nós vamos ter aqui todo um processo, um videozinho que mostra a operação, né, de fazer aqui o armazenamento dos produtos a granel. Então, a carga a granel, né, tem relação com este termo.
U-Boot Carrier, ou seja, é um navio graneleiro, aquele que carrega o transporte a granel. Então são esses navios aqui. É muito comum, né? Nós aqui, para ir para a praia Baixada Santista, não é tão longe assim. 4 horinhas de carro a gente vai para lá. Então é uma praia que muitos paulistas utilizam. Ali, toda a região da Baixada Santista, Guarujá, enfim, todas aquelas praias ali. Tem muita coisa bacana lá na Baixada, lá no litoral. Mas quando você está ali no Guarujá, você está ali em Santos, como tem o maior porto do Brasil, fica lá, e a gente vai falar também sobre esses portos. Esse tipo de navio que vocês estão vendo na foto é o navio que a gente mais encontra. Você está ali na praia do Guarujá, na praia de Santos, os navios eles ficam todos ancorados ali em fila para poder fazer, né, todo o despacho. Você olha de longe, pode ver, esse tipo de navio aqui é o que você mais visualiza, tá? É um navio que tem aí bastante movimentação. Principalmente no Brasil, né? As nossas commodities aí são produto de grande exportação, né? O que a gente mais exporta. Então, a gente vê muito desses tipos de navio. Ho-Ho. Esse navio aqui é muito bacana, tá? Mas vamos lá. Primeiro, o Ho-Ho é toda a carga autopropelida ou rebocável, seja sob esteira ou os pneus, e transportada por navios especializados. O ponto forte desse serviço é a versatilidade, pois além das cargas rolantes, pode-se transportar uma vasta gama de carga estática, ou seja, carga parada. Mas olha que interessante aqui, tá vendo? Todos os veículos 0 km estão sendo transportados por este grande navio. Também deixei um link aqui em postagens, muito legal, tá? Um link filmado, acho que foi aqui no próprio Porto de Santos mesmo. Foi uma pessoa, tá? Não é um vídeo assim de nenhuma emissora de TV, não, uma pessoa estava lá e filmou todo o processo, né, de transporte, né, carregamento, armazenamento, né, descarregamento desse navio. Mas cabe muita coisa aí dentro. Inclusive, né, isso acho que foi no final do ano passado, isso foi muito falado, né, no ano passado nas televisões, um navio desse tipo, Ho-Ho, ele encalhou, ele tombou no mar. 4.000 veículos estavam dentro do navio, todos foram perdidos, né? O navio ele teve que ser serrado ao meio para poder ser retirado ali, né? Porque ali é rota de navegação. Também deixei essa reportagem do Fantástico, o link dessa reportagem para vocês verem aí a grandiosidade e fala um pouco também sobre esse tipo de armazenamento. Não deixem de assistir também, tá? Muito bacana essa reportagem. Agora vamos falar um pouquinho da balança comercial. Um outro termo aqui bem interessante, tá? Então o que é a balança comercial? Ela representa as transações comerciais com o exterior. Ela é calculada de acordo com a diferença entre as exportações e importações. Eu vou explicar isso bem bacana no último slide. Eu vou trazer os exemplos sobre o impacto, né, da balança comercial. Um dos termos interessantes que a gente sempre vai utilizar quando se fala em balança comercial é o superávit, entre aspas, o lucro, né? Quando as exportações são maiores que as importações. Então, quando você exporta mais do que importa, exportar é vender para o exterior, está entrando mais divisa, mais dinheiro para dentro do país. Como está entrando mais dinheiro do que saindo, nós temos o superávit, tá? Tal condição é excelente para o país, uma vez que significa que o produto nacional está sendo bem vendido lá fora. Exato. Se você tem um bom produto aqui dentro do nosso país, ele vai ter penetração no mercado internacional, significa que o produto é bom, ele está tendo uma boa venda, uma boa saída, significa que o nosso produto está sendo bem visto lá fora, é um produto de qualidade. Déficit. Se as importações forem maiores que as exportações, a balança se torna negativa e gera um déficit na economia, pois significa que o país está comprando mais do que está vendendo. Exato. Então imagina que você está tendo mais importações, ou seja, comprando de fora do que exportação. Quando você compra, você está tirando dinheiro do país, as divisas estão saindo. Ou seja, está ficando menos dinheiro dentro aqui do nosso país, por isso que se chama
déficit, uma situação desfavorável, tá? Só que eu vou fazer uma explanação lá no final e a gente vai ver qual das duas situações é melhor, tá? Importação. Importação é a entrada de mercadorias e saída de divisas do país. Acabamos de falar. Entra mercadoria, sai divisas. É divisas, tá? Não é dívidas. Divisas, dinheiro do país. Tá? Exportação, mesma coisa. Ao explicar ali o déficit e o superávit, nós acabamos já falando desse conceito. São as saídas de mercadorias e, consequentemente, a entrada de divisas no nosso país. Tá? As divisas são o dinheiro, é a moeda, né, conversível no âmbito internacional. Geralmente se trabalha muito com dólar e com euro, né, na comercialização internacional para os Estados Unidos e Europa. Tá? Então vamos lá. A balança comercial. Agora sim nós vamos passar por uma explanação um pouco mais detalhada. A gente passou pelos conceitos. Então olha que interessante esse slide aqui. Primeiro vamos começar com essa figura logo acima. Eu tenho aqui no centro a figura B, importação igual a exportação. Temos uma situação aqui de equilíbrio. Tá, mas raramente você vai ter uma importação igual a exportação. Geralmente nós temos a situação A ou a situação C. Então vamos lá. A situação A. Quando as importações, está vendo? A balancinha aqui pesando para exportação, para importação, perdão, ou seja, está mais pesada que as exportações. Então, se eu tenho mais importação do que exportação, eu tenho meu déficit comercial. Mais importação e menos importação. Isso significa menos divisa e mais produto. Então, vamos lá. É uma situação desfavorável. Por quê? Se eu estou comprando mais do que vendendo, está saindo mais dinheiro, né, do que entrando. Eu tenho menos dinheiro no país. Ou seja, eu vou ter mais produtos aqui dentro do país. A concorrência vai ser maior. Se eu tenho muitos produtos aqui, né, isso vai impactar diretamente na inflação, na lei da oferta e da procura, né, que vocês já viram aí na aula de economia que vocês tiveram. Então, o déficit comercial é exatamente esta situação desfavorável. Mais importação, menos importação, entra menos divisa e tenho mais produtos. Já aqui, na figura C, quando as exportações estão mais pesadas que as importações, ou seja, eu tenho mais exportação e menos importação, é o que eu chamo de superávit, ou seja, está entrando mais dinheiro. Eu estou vendendo mais do que comprando, está entrando mais dinheiro. Se eu estou vendendo mais do que comprando, eu vou ter menos produtos aqui. Também vai impactar, né, na situação inflacionária. Porque ter mais ou menos dinheiro, mais ou menos produtos, é um impacto direto na nossa inflação. Por isso que tem que ser uma balança. E quando a gente fala em balança, olha que interessante essa frase aqui no final. Atualmente, o conceito de ter ou não a balança comercial favorável é relativo e depende do ciclo econômico pelo qual passa um país. Tá? Então, qual que é melhor, superávit ou o déficit? Depende. Num primeiro momento, o superávit, ele demonstra uma situação mais favorável. Entretanto, eu preciso perceber qual que é o ciclo econômico pelo qual está passando um país. Vamos pegar um exemplo básico aqui que vocês vão conseguir enxergar isso na prática. O preço da carne. Tá? O preço da carne hoje está muito elevado. E qual é o motivo do preço da carne estar elevado? O motivo é que as exportações estão mais atraentes para o produtor. Olha o preço do dólar, olha o preço do euro. Então, quando você vende para o exterior o produto que nós fabricamos, né, aqui dentro do nosso país, o produtor está ganhando mais dinheiro. Ele está vendendo em dólar, em moeda internacional que está supervalorizada perante o real. Então, a carne ela some do mercado brasileiro. Tá? Então, pergunta para qualquer dono de açougue que você conhece a dificuldade que ele está tendo em comprar carne.
tá? Isso eu falo para vocês, né, com experiência própria. O meu sogro, ele trabalha num frigorífico, tá? E os frigoríficos estão comprando menos boi, né? Então tá tendo mais dificuldade para conseguir comprar esses frigoríficos que não trabalham com exportação, né? Então a gente começa a perceber o impacto da balança comercial quando você está tendo um superávit, você está tendo exportação, é interessante, o produto brasileiro está sendo bem visto lá fora, só que, consequentemente, isso acaba atrapalhando para nós. O preço sobe porque tem pouco produto, muitas pessoas consomem carne, o preço acaba ficando elevado, tá? Então, é muito relativo. Qual é melhor para o país? Um déficit ou um superávit? Uma situação favorável ou uma situação desfavorável? Depende por qual ciclo econômico o meu país está passando, tá? Então a gente sempre tem que analisar. De imediato, claro, situação favorável, né, o superávit comercial sempre é mais interessante. Entretanto, fazer uma análise detalhada sobre o ciclo econômico vai mostrar qual momento está mais favorável ou não. Vocês viram também, né, no ano passado o preço do arroz subiu, já tivemos a alta do feijão. Tudo isso é quando o nosso produto começa a ter muita exportação, falta produto dentro do mercado interno, lei da oferta e demanda, o preço sobe, tá? Mesma coisa com o combustível. Então a gente tem aí inúmeros exemplos que mostram a movimentação da balança comercial, ok? Então vamos lá. O que a gente vai ver hoje são esses termos. São os principais termos que a gente precisa conhecer para poder seguir com a nossa disciplina. Então são esses termos aí que a gente acabou de falar, tá? Antes da atividade, vou colocar aqui os links, né, que eu falei para vocês durante a aula, dos vídeos para vocês conhecerem, tá? Esses armazenamentos desses tipos de navios que nós já falamos. É muito interessante, tá? Quando se fala em comércio internacional, a gente fala muito em transporte marítimo, não aéreo, porque o transporte marítimo ele é o mais utilizado, tá? Ele é o mais em conta. Mas tem também o transporte rodoviário, o transporte aéreo, que a gente também vai trabalhar sobre isso, tá? Mas o transporte marítimo vai ser sempre aqui o principal. Por isso que eu estou trazendo o vídeo para vocês, tá? Sobre, né, os armazenamentos dentro desses navios. Terminou de assistir o vídeo, nós vamos ter uma atividadezinha hoje, tá? Qual será essa atividade? A atividade hoje é o seguinte: essa questão da balança comercial, déficit ou superávit, ou seja, vender para outro estado, vender para outro país, né? Quando eu falo estado, no sentido de país, tá? Vender para outro país. Quando isso começou? Em que momento parou-se para estudar esta teoria deste comércio internacional, tá? Então a pesquisa que vocês vão fazer hoje é sobre o termo mercantilismo. Mercantilismo. Sobre o termo mercantilismo. Essa é a pesquisa, tá? Fez a pesquisa, vocês vão fazer um resuminho do que vocês entenderam sobre o mercantilismo. Quando começou, por que começou, a importância disso para a época, o impacto disso hoje. Eu quero ver a opinião de vocês aí. O que vocês entenderam sobre o mercantilismo, ok? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para auxiliar vocês, beleza? Qualquer coisa, me chamem. Um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau.